deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus. Da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Amém. Você pode fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e dizer isso: Senhor, eu te louvarei em todo o tempo, mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante das adversidades. Nós cremos que o Senhor tem promessa para o seu povo. Nós reconhecemos que o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Então nessa hora eu te convido a você, num exercício de fé, você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não importa o momento que eu esteja passando, me ensina a louvar e glorificar o teu nome em meio à dificuldade, em meio às angústias, quando tudo não sai como nós planejamos, quando os planos do Senhor não são os mesmos que os nossos, que você possa dizer: Senhor, mesmo assim eu te louvarei, por causa do teu amor, da tua fidelidade, da tua lealdade, reconhecendo que o Senhor está acima de todos os deuses. Não há nada comparado a ti. Que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que eu e você possamos ter uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo,
Que nós possamos buscar, elevar os nossos olhos para os montes, que é de lá que vem o nosso socorro. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas e Ele há de vir em favor dos seus. Assim como acabamos de ler, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você pode colocar a mão no seu coração, mesmo você que está em casa. Diga assim: os planos do Senhor não irão se frustrar. Diga: Senhor, eu creio que os seus planos para a minha vida, os propósitos do Senhor há de se cumprir, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel, as tuas promessas não vão passar, e nós iremos te louvar, Senhor, em todo o tempo. Vamos glorificar o nome dEle. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Você pode levantar as mãos e dizer: na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vive está. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia, o medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará, a morte é vencida, o Rei vive está. Celebre isso. O Rei está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã melhor. Cante mais alto. Diga assim: cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto, Cante mais alto. cante mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo, Cante mais alto. mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante
declarando isso, que mesmo em meio à tempestade, nós glorificamos o nome dele, amém? Você pode se assentar por um instante. Antes de passar a palavra para o momento Fé e Finanças, nós temos alguns recados. E o primeiro dele é sobre o Descubra, que está voltando. Everything's new to me, sleepless in a distant dream, slowing up the speed of time, don't let me crash down tonight. I just want a superhuman, hope it's not a grand delusion, so keep me in this state of mind. Então, você que está conosco, ainda não foi recebido como membro, ou está se preparando, decidiu pelo batismo, assim como o Senhor Jesus foi batizado, você vai passar na secretaria e dar o seu nome, que estarão entrando em contato com você. Outro recado muito importante são as células que estão acontecendo online e presenciais, seguindo as recomendações, né, de uso de máscara, distanciamento e tudo mais. Então, você também pode saber mais sobre uma célula, você que ainda não retornou ou não está inserido em uma, você pode procurar a secretaria para ver, né, um endereço, você vai receber o link do Zoom para estar participando, ou a presencial mais perto do seu lar. E outra notícia é que a partir do próximo domingo, nós voltaremos com o nosso culto das 19 horas. Então, preste atenção quando você for fazer as suas inscrições, a sua inscrição, que está disponível lá no Instagram ou no Facebook, preste atenção o horário, né? O culto da noite e o culto da manhã. Que você possa vir na semana que vem e não venha sozinho. Traga com você um amigo, amém? Quero cumprimentar toda a igreja e todos aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, com a paz do Senhor, amém? Estamos no nosso momento de fé e finanças, onde estaremos adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através das nossas contribuições voluntárias. Lembrando que você que precisa de um envelope, você pode chamar os nossos obreiros, ou você que gostaria de fazer o seu depósito da sua contribuição online, vai aparecer o vídeo na tela ali, e também nós temos a maquininha ali no fundo. Eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje um texto que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29. Livro de Jeremias, capítulo 29. Abra a sua Bíblia, no seu smartphone, se for o caso. Não sei se nós temos no nosso projetor. Eu estarei fazendo a leitura a partir do versículo 4. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Todo mundo achou? Dá um tempinho aí para vocês encontrarem o texto. Amém? Vamos iniciar a leitura. O texto diz o seguinte:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Amém, povo de Deus? Essa palavra é algo que Deus falou comigo essa manhã ao meu coração. E é interessante nós entendermos um pouquinho o contexto dela. O povo de Israel chegou num nível de pecado em que Deus teve que literalmente deportar o povo dali. Era uma dos castigos pela desobediência que estavam descritos na lei, lá no livro de Deuteronômio. Só que essa deportação não aconteceu de uma vez. Primeiro ela foi acontecendo em partes. E o povo que estava deportado, ele já estava há algum tempo lá. Logicamente, eles estavam num país estrangeiro, sendo dominados por outras pessoas. Havia naquele momento várias restrições. E a oração deles principal, qual que era? Deus, me livra dessa situação. Deus, tira a gente dessa crise. Deus, tira-nos, né, dessa situação terrível. E daí Deus ele envia um profeta, um verdadeiro profeta, Jeremias, para dizer para eles o seguinte, falando o quê? Fala assim: olha, isso não vai acabar rápido não. Tem um tempo, é eu que determino os tempos. Vai demorar 70 anos. Então, o melhor para vocês hoje é o quê? Trabalhem, busquem a prosperidade do lugar onde vocês estão, façam o melhor com aquilo que vocês têm, porque eu que sei, aí Deus fala, eu que sei os planos que eu tenho para vocês, eu que sei, planos de abençoar a vida de vocês, não de fazer mal, planos de dar um futuro para vocês, e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu gostaria de fazer logicamente respeitando os tempos, né, e a proporcionalidade da coisa, mas uma analogia com os nossos tempos. Sabe, o que me veio muito à mente que, de certa forma, lógico, não chega nem perto do que eles viveram, mas nós vivemos um período muito difícil. É quase como um exílio dentro de casa, não é verdade? Não pode conversar, não pode tocar, não pode sair, tem que voltar para casa mais cedo. E a nossa oração como igreja qual que é? Deus. Não só nós como igreja, acho que do mundo todo, acaba logo com isso, acaba com essa situação de pandemia. Para nós, assim, a vontade é o quê? Que isso aí acabasse amanhã. Quem que está aguentando essa máscara, né? Não sei se vocês, é como eu, chega uma hora que dá vontade de botar fogo nas máscaras, fala assim, pelo amor de Deus, não aguento mais. É verdade? É difícil, é ruim, mas a gente sabe que é necessário. Não tem o que fazer, tem que ser assim. E quando eu leio esse texto das Escrituras, eu penso nele, eu falo assim, isso não vai acabar logo. Isso não é falta de fé, isso não é querer pregar a desesperança, mas Deus tem algo para tratar com o mundo todo e principalmente com a sua igreja hoje. Porque aparentemente da forma como o mundo estava andando não agradava a Deus e muito provavelmente a forma como a igreja estava andando também, no geral, não estava agradando a Deus. Então, estamos debaixo de uma permissão, porque isso tudo é da vontade de Deus, e nós temos que ser maduros para entender isso, porque o que o povo queria ouvir? Muitas vezes é travestido de uma palavra de fé, não é verdade?
essa miséria, essa situação vai acabar amanhã. E eu digo para vocês que não vai ser assim que vai acontecer. Muitas vezes o verdadeiro profeta tem que trazer palavras difíceis, duras, mas não sem esperança. Porque Deus diz assim, é eu que conheço vocês. É eu que sei o que eu tenho para vocês. Pensamentos de abençoar, pensamentos de paz e não de mal. Eu quero que vocês, eu quero abençoar a vida de vocês, mas não da forma ali como estava, sabe? Uma situação de desobediência, sabe? Exagerada, as pessoas completamente afastadas do povo de Deus. Logicamente aqui não é o momento adequado, mas quando estudamos ali como estava o Israel no momento em que Deus começou a deportar o pessoal, era algo deplorável. Dentro do templo do Senhor tinha assim coisas absurdas. Quando nós lemos no livro de Ezequiel, a ponto de Deus tirar a glória dele, sabe, do local, falar assim, eu vou levar minha glória daqui embora, porque o estado aqui é terrível. E nós temos que entender o tempo que nós vivemos. Nós precisamos apenas começar uma transformação de dentro de nós, para que isso se reflita no mundo, nas pessoas, e a transformação passa pela igreja, passa por nós. E a palavra de Deus nós temos que fazer o nosso melhor da forma como estamos. Vamos orar pela cidade. Vocês viram a palavra que Deus fala da cidade? Orem pela prosperidade dela, porque é pela prosperidade dela que vocês terão a sua prosperidade. Então temos que orar por Maringá, temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar pelo nosso trabalho, pelo nosso contexto, porque é dessa forma que Deus nos abençoará e poderosamente. Nós temos essa palavra de esperança para se apegar. Deus diz, é eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, de abençoar, de multiplicação, sabe, de prosperidade. E eu gostaria que a igreja abraçasse essa palavra de fé. Amém, povo de Deus? Que você receba no seu coração que nós temos grandes promessas de Deus de sermos prósperos para a nossa vida. Amém? Eu gostaria de convidar todos a ficar de pé agora. Você que está aí na sua casa, prepare-se para orar junto conosco. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segure na sua mão agora. E vamos orar para que os planos de Deus, que são muito melhores que os nossos, são muito mais altos, se cumpram plenamente na vida da sua igreja, na nossa vida, e que o mundo seja abençoado também por consequência. Amém? Espírito Santo, nós entramos neste momento de oração, meu Pai. Queremos, meu Deus, sermos pessoas maduras, uma igreja madura que entende o tempo, que entende as estações e entende como o Senhor, meu Deus, governa esse mundo caótico. Somente o Senhor poderia governar um mundo, meu Deus, nesse estado. E nós queremos, meu Deus, ter discernimento espiritual para entender os tempos e as estações, meu Pai. Queremos entender a sua vontade, meu Deus, e queremos nos alinhar à sua vontade para sermos grandemente abençoados. Ah, Senhor, a sua igreja se apega na palavra que o Senhor tem, que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são pensamentos de bênção, são pensamentos de paz. E é nessa palavra que nós nos apegamos, meu Pai. Abençoa a vida da tua igreja, do teu povo, de todos aqueles que assistem, meu Deus, essa palavra através das redes sociais, meu Deus. Consagramos os dízimos e as ofertas e declaramos que a nossa vida, meu Deus, e o nosso coração é do Senhor. Iremos buscar ao Senhor de todo o nosso coração e certamente iremos encontrá-lo. Aquele que crê e recebe, diga amém. Graças a Deus. Traga o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio e voltem para os seus respectivos lugares. Próprio agir, sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir.
Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então deixe-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço
em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de Declara, igreja. mim. Eu quero ser Fala para Ele: eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Espírito sobre a carne. Espírito sobre a carne. Queremos te pedir, enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos de ti, até que não haja mais espaço. Na verdade, antes mesmo, nós queremos te pedir, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos, assim como João Batista, certa vez ele disse: importa que ele cresça e eu diminua. Muitas vezes o Senhor não tem podido nos encher da tua presença, porque nós já estamos cheios de nós mesmos, cheios de tantas coisas, mas nós queremos te pedir, Espírito Santo, em o nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Queremos nos esvaziar, queremos botar fora aquilo que só está ocupando espaço, aquilo que nos impede de sermos cheios da tua presença. E uma vez que nós nos esvaziamos de nós mesmos, enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos de ti, Senhor, enche-me. Se você deseja isso, eu convido você a levantar a tua voz, a declarar isso, a expressar isso, dizer: eu preciso, eu quero ser cheio da tua presença. Enche-me, Senhor, enche-me até que não haja mais espaço. Espírito Santo, fique à vontade aqui, alcança cada um, cada mente, cada coração, homens, mulheres, jovens, alcança aqueles que nos assistem através das redes sociais, que nós possamos ser cheios de ti, que nesse dia, Senhor, o dia que o Senhor tem feito para que nós te adoremos, para que nós celebremos ao Senhor, que nós possamos nos encher da tua presença. Em o nome de Jesus que nós oramos, para louvor e glória do Deus Triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê, concorda e recebe, diga amém bem forte. Você pode aplaudir o Senhor bem forte onde você está. Aplauda glorificando, aplauda declarando: santo é o Senhor. Diga glórias, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus neste lugar. Você crê e recebe? Amém. Não vou pedir para você sorrir para quem está ao seu lado, porque não dá para saber se você está sorrindo, mas eu gostaria que você desse um giro aí de 360 graus, olhasse, não precisa chegar perto, não precisa colocar a mão, não precisa nada, mas perceba quem está perto. Você não está só aqui, nós estamos reunidos. A Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Nós estamos em dois ou mais, amém? Então, olha, dá um giro aí você pode sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bom estarmos aqui, é bom podermos nos reunir
embora com todas as restrições e cuidados, e temos que manter, não é? No entanto, é muito bom, é tão importante quando nós nos reunimos aqui, quando nós estamos reunidos como igreja, há algo que é liberado nesse lugar, há uma liberação de Deus. Eu creio que Deus tem algo para liberar. Se puder baixar um pouco o áudio do fundo musical, eu creio que Deus tem algo para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, e eu gostaria que você pegasse o santo livro aí agora, que você já abrisse no livro do profeta Abacuque. Estava conversando com o pastor Luiz, ele compartilhou comigo essa palavra que ele trouxe para nós no momento Fé e Finanças, e eu falei para ele, mais uma vez, não é? A gente caminhando assim, no mesmo fluir, não é? Existe um mesmo fluir, é uma obra do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso. O profeta Abacuque, ele está dentro de um contexto, logicamente Jeremias, ele vai profetizar no período de exílio, quando o povo já estava exilado, né? O povo já tinha sido levado para o cativeiro. Abacuque, ele é um profeta que está numa fase de transição, é pré-exílio, mas a coisa já está iminente, está muito forte, não é? E eu quero começar hoje aqui uma série de mensagens a partir do profeta Abacuque. Esses dias atrás o nosso irmão Ivanil trouxe uma palavra muito boa, né? Que está registrada ali no capítulo 3, que é os Salmos, que foi composto por Abacuque. Eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas é um Salmos. Salmos não se encontram somente no livro de Salmos. Muitos acham que Salmos estão apenas registrados no livro de Salmos. Não. Salmos são cânticos que eram entoados a Deus, são orações em forma de cânticos, não é verdade? Então, existem alguns Salmos que não estão no livro dos Salmos, não é? Naquela coletânea ali de 150 Salmos, né? 150 capítulos que tem registrado os Salmos. Tem outros Salmos, alguns Salmos que estão registrados em alguns lugares. Por exemplo, existe um maravilhoso, que é o Cântico da Sabedoria, que o apóstolo Paulo, ele entoa, não é? Que é na carta aos Romanos, quando ele diz, ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus pensamentos, quão inescrutáveis são os teus pensamentos, quão insondáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou quem deu a ele primeiro que ele tenha que devolver, que ele tenha que lhe restituir? É algo tremendo. Ele fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, aleluia. Isso é um cântico, é o cântico da sabedoria. Por exemplo, a Virgem Maria, não é? Quando o anjo traz a ela aquela notícia tremenda, gloriosa, de que ela daria a luz ao Salvador de toda a humanidade, ela, pelo Espírito Santo, ela compõe um cântico, um salmo, ela salmodia ao Senhor, ela diz, a minha alma, meu Deus do céu, vamos botar fogo nessa máscara, pastor, pastor Luiz é radical, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito, ele se alegra em Deus, o meu Salvador, porque com poder ele tem feito grandes coisas, aleluia, e com misericórdia ele tem demonstrado amor, aleluia. São salmos, são expressões. Deixa eu te fazer uma pergunta, já vou aproveitar antes, não é a mensagem, mas você tem salmodiado ao Senhor? Os salmos, eles são expressões muito interessantes, eles são lamentos, em forma de lamento, são muitas vezes em formas de questionamento. Você já meditou no livro dos Salmos ali? Quantas vezes existem salmos que são expressões de questionamentos, de dúvida, onde começa ali a trazer à tona situações. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui no livro do profeta Abacuque, aqui o comecinho, né? Essa crise interior que ele estava vivendo, essa dúvida que ele estava lidando com ela, não é? Existem salmos que são expressões que demonstram isso, e é importante que nós nos coloquemos diante de Deus, né? A palavra diz que nós temos que falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é uma linguagem, os salmos, né? Então, eu gostaria que você pegasse aí o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, e hoje nós vamos começar então uma série de mensagens. Não vou dizer que é um estudo, porque para que nós façamos um estudo, você precisa de um tempo
mais prolongado, né? Você precisa aí de 1h10, 1h20, 1h30, para você conseguir mergulhar no texto. E a celebração, esse momento aqui, o culto, ele não permite isso. Ele não permite isso. Mas nós vamos trazer mensagens baseadas no livro do profeta Abacuque, né? Então nós vamos entender algumas verdades aqui. Eu quero que você pegue o capítulo 1, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, e eu vou ler a partir do verso 1 com você. Preste atenção, o texto na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, olha: advertência revelada ao profeta Abacuque. Vou retornar aqui, eu quero que você grave bem essas palavrinhas aqui. Uma advertência que foi revelada ao profeta Abacuque. Verso 1, continua. Verso 2, ele vai agora abrir o coração, o profeta Abacuque, ele vai agora colocar para fora aquilo que está dentro dele, não é? O que ele vai falar? Preste atenção, essa é uma oração que o profeta Abacuque faz, que ele apresenta ao Senhor. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Vou repetir, a oração do profeta Abacuque diante do quadro que se apresentava diante dele, como você leu no verso 1, diante da advertência que Deus mostrou para ele, Deus revelou para ele, né? Deus mostrou algo para ele antecipadamente, o que viria, o que aconteceria, aquilo que o pastor Luiz trouxe aqui, que o profeta Jeremias comenta ali, que já estava vivendo, que é o cativeiro, que é o exílio, um tempo de muita dificuldade, um tempo de desafio. Abacuque, ele vive um tempo pré, ou seja, anterior. Deus mostra para ele o que está para acontecer. Deus traz para ele essa luz, e aí diante daquilo que ele vê, ele chega diante de Deus e ele apresenta uma oração, e ele fala o seguinte, ele fala: puxa vida, até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Por tudo que ele veio falando aqui, tudo que ele vinha percebendo, toda essa situação, ele coloca aqui uma conclusão dele, é uma percepção dele. O profeta Abacuque, por ver tudo que estava acontecendo, como ele cita aqui, ele fala da injustiça, ele fala da maldade, ele fala da violência, ele fala de tudo que está acontecendo, e a conclusão que ele tem, que ele tira, ele fala assim: isso enfraquece a tua lei, por isso a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça ela é pervertida. Essa é a oração, isso aqui é o profeta abrindo o coração. Vamos ver o que Deus vai responder para ele. Verso 5: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias, escute, nos seus dias, nesse tempo que vocês estão vivendo, Deus está falando para o profeta Abacuque, nos seus dias, os dias que ele estava vivendo, ele diz, o Senhor fala para ele: nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Se alguém chegasse e contasse para você, você não acreditaria, só passando, só vivendo. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, como aquelas notas de rodapé que saem dos programas de televisão, qualquer semelhança do que nós estamos vendo aqui, irmãos, é uma mera coincidência. É uma mera coincidência. Porque se você olha para esse texto, você começa a falar: poxa vida, isso aqui tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Olha isso,
Deus falando ao coração, à mente do profeta, depois dele externar, depois dele rasgar o coração, colocar para fora, né? Aqueles pensamentos que a maioria de nós que estamos aqui temos, a maioria não, desculpe, às vezes eu tento ser meio politicamente correto, meio comedido, todos nós temos, falava agora há pouco ali com os pastores ali dentro, esse conflito eterno, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é o Todo-Poderoso, por que tanta calamidade acontece? Por que, escute, durma com esse barulho na sua cabeça, porque um pedófilo, um estuprador, um homem que faz toda espécie de maldade extrema, né? Está lá muitas vezes, gordo, saudável, que nem alguns, você já deve ter assistido alguns vídeos aí na internet, que chegam a tirar sarro, né? Vão presos e falam assim, agora eu vou lá dormir lá na cadeia e vou comer nas custas do governo. Você já viu esse tipo de coisa? Né? Aquela atitude assim que você fala, que é isso? E aí você vê muitas vezes uma pessoa temente, uma pessoa correta, uma pessoa que caminha em verdade, em sinceridade, pessoa muitas vezes padecendo, muitas vezes sofrendo com uma enfermidade, uma chaga mortal como um câncer da vida. E aí, quando nós nos vemos diante desse dilema, querido, embora alguns de nós somos muito religiosos para isso, talvez haja aqui alguns assim, até acredito que tenha, sabe? Gente que aprendeu a religião, colocou um cabresto, né? E pensa assim, nossa, é pecado pensar isso, é pecado viver esse nível de conflito interior, né? É pecado chegar para Deus e dizer assim, o que está acontecendo? Que coisa é essa? Que injustiça é essa? Por que as coisas estão desse ponto? Para muitos isso é incabível, imagine só, né? Imagine só, você chegar ao ponto de ser totalmente despido e sincero diante de Deus. Infelizmente a religião, ela colocou um nível de cabresto nas pessoas, que impedem que as pessoas sejam elas mesmas, né? Impedem que as pessoas sejam elas mesmas. Eu vejo muito isso nas redes sociais, no comportamento das pessoas, você consegue perceber claramente, né, aquilo que Freud conseguiu entender muito bem, né? As pessoas projetam no outro aquilo que está dentro delas, o ódio, a raiva, o rancor, a maldade, né? Muitas vezes até a impureza, elas projetam no outro, mas ela nunca, que ela imagine só que ela vai ser alguém aberto, sincero, verdadeiro. Não, ela está presa por um sistema que não permite que ela seja ela mesma, né? Que ela seja verdadeira. Então, o profeta ele nos assusta, porque ele traz à tona, isso, a teologia chama esse negócio de teodiceia, né? Teodiceia, que é esse estudo, esse eterno dilema, se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus é o Todo-Poderoso, por que a gente lida com esse tipo de situação? Por que nós passamos por esse tipo de situação? Aqui, ele chega ao ponto de dizer, está vendo? Né? O ímpio, parece que está tudo muito bem para ele, né? Quem dirá o Asaf, né? Vocês lembram de Asaf? Salmos de número 73, vocês lembram? Asaf, questionando, chegando para Deus, falou, peraí, eu estou lá entenda, quando eu digo igreja, naquele tempo ele era um levita, ele fazia parte do povo de Levi, da geração de Levi, então ele servia no templo, trabalhava feito um burro de carga. Vocês não têm noção o tanto que os levitas trabalhavam, o trabalho pesado era todo deles, né? O sacerdote, ele meio que só jogava fumacinha, só fazia uma coisa. Agora, quem limpava a bagunça, quem tinha, entendo quando eu digo isso, com todo respeito, é para que a gente entenda, tá? Mas o serviço pesado, carregar o piano, os levitas. E interessante que Asaf era um cara de Deus, e ele viveu essa crise, ele fala assim, peraí, como assim? Estou aqui te servindo, estou aqui, olha, me matando, e para mim parece que tudo é mais difícil, e de repente eu olho ao meu redor, eu olho ao meu lado, e o cara que não quer nem saber de nada, o cara que não tem temor nenhum, está tudo indo muito bem na vida dele,
está tudo dando certo para ele. Asaf viveu essa crise tão intensa, que a Bíblia diz, depois você leia, eu quero tanto que você leia o Salmo 73, porque como é bom a gente encontrar pessoas assim na Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Ah, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ela não passa pano para ninguém, ela não maqueia o negócio, ela não tenta passar sabe? Não, pelo contrário, ela coloca para fora, ela expõe o negócio. Coisa tremenda, não é? Porque a gente olha e se identifica, você fala assim, isso aí, ó, é assim que eu me vejo, é assim que eu me sinto, é assim, isso é verdade, sem hipocrisia da religião, sem o farisaísmo, sem aquele farisaísmo, sabe, querendo pagar de crentão, querendo pagar de santão, e não é, meu irmão, todos nós enfrentamos as lutas, os dilemas, as crises, e aí, a gente vê um profeta falando isso, externando, colocando para fora, falando, poxa vida. A gente vê esse profeta interessante que, se você examinar as escrituras, não fala dele. Só aqui, que vai falar, tem uma passagem, se não me engano, no livro de Crônicas, que faz um comentáriozinho, não é? De um tal de Abacuque, que aí os estudiosos, né, que eles são mais... vamos dizer, aprofundados, se é que, de vez em quando eu fico meio na dúvida com esse negócio que a gente fala, os estudiosos, que tem um ou outro que às vezes sabe um pouquinho, mas até que ponto, tá? Isso não vai agregar nada, mas eu reflito sobre essas coisas, a gente tem essa mania, os estudiosos, quem é? Às vezes o cara ele se aprofundou um pouquinho mais numa coisa, mas segundo alguns aí, talvez esse Abacuque lá de Crônicas, seja esse aqui, o profeta, mas... é interessante, irmãos, o ofício de profeta, vocês sabiam disso? Deixa eu já dizer para vocês, você sabia que esse ofício de profeta, ele não foi algo estabelecido pela lei? Não foi, pega o livro de, quando estabelece ali, Êxodo, né, a partir ali quando começa a Deus falar com Moisés, dá para ele a direção do tabernáculo, de como as coisas iam funcionar, pega Êxodo, pega Levítico principalmente, Deuteronômio, onde que fala de profeta lá? Onde que cita? Vai ter o profeta? Não, fala de sacerdote e fala de levita, não existe esse tal desse profeta, não existe. Olha aqui para mim, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu tenho convicção. Deus é um Deus que muitas das vezes, quando o sistema está corrompido, quando o sistema ele se perde em si mesmo, quando nós quebramos princípios estabelecidos por Deus, somos desobedientes aos mandamentos do Senhor, isso acontece corriqueiramente. Lê as escrituras, como o sacerdócio se desviou, como o ministério levítico se desviou. O pastor Luiz chegou a falar, se você lê o livro do profeta Ezequiel, se assusta, as visões que Ezequiel tinha, que ele recebia, as coisas mais terríveis que aconteciam no templo, dentro do templo, sabe o templo que foi construído para a glória de Deus, aquele templo onde era oferecido os sacrifícios a Deus, a adoração a Deus, lá naquele templo, eles profanaram de uma tal maneira, que lá dentro, adoravam falsos deuses, dentro do templo, situações das mais terríveis, que eu nem se nomeie, como diz as escrituras, a gente não deve nem falar, cultos que envolviam práticas pagãs, sexuais, coisas terríveis. É só você ler o livro de Samuel, você vai ver os dois filhos do sacerdote Eli. Eli era um sacerdote, os dois filhos dele, Ofni e Finés, o que eles faziam? Eu não vou entrar nesse negócio, porque chega a ser feio, por isso que a gente tem que estudar as escrituras, amém, povo de Deus? Amém? Leia as escrituras, querido, leia as escrituras, que coisa terrível que estava acontecendo. O que Deus faz? Quem que é Samuel? Diga comigo, um profeta. Deus corre por fora, o sacerdócio está corrompido, o ministério levítico está corrompido, ou seja, aquele que foi estabelecido, aquilo que devia ser, está tudo errado, e agora, o que Deus vai fazer? Está tudo perdido. Não, Deus levanta uma voz profética, Deus levanta um ministério profético, que vai se levantar, e que vai trazer a palavra do Senhor, que vai trazer os oráculos de Deus, que vai denunciar o pecado,
que vai colocar o dedo na ferida. E normalmente, leia as escrituras, quem são esses profetas? Gente que sai do anonimato, gente que você fala assim, quem que é essa criatura? Quem que é o tal do Elias, o tisbita? Quem que é? Tisbita? Tisbita, quem que é? Amós fala assim, sabe o que eu sou? Eu sou agricultor, o meu trabalho é cuidar de horta, meu trabalho é cultivar a terra. Que história é essa de profeta? Mas há uma palavra que precisa ser liberada, há uma palavra que precisa chegar até o povo, uma palavra de confronto, uma palavra de denúncia, uma palavra de conserto, uma palavra de direção, uma palavra que vem do céu. Aí Deus levanta o profeta. Abacuque, bem provável que ele era um levita não era profeta, mas ele é conhecido daí como um profeta cultico, ou seja, porque ele fazia o culto, ele participava do culto, não é? Mas ele é levantado numa unção profética, para trazer uma palavra. E aí, ele abre o coração, ele externa aquilo que está dentro das pessoas, mas com muita sinceridade, e Deus vem falando com ele. Deus fala assim, então, preste atenção no que eu vou te contar, porque vocês vão viver uma situação que se vocês ouvissem falar, vocês não acreditariam, se fosse contado a vocês. Verso 6, olha isso: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa. Deus, ele diz, eu estou trazendo quem? Os babilônios, eu estou trazendo eles, uma nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. O que eles são? Gente do mal, né? Gente que não construiu a casa, chega lá e fala, fora, estou tomando conta, a partir de agora, aqui não é mais seu, aqui quem manda aqui sou eu. Olha isso. Mas o detalhe para mim não é isso. Isso desde que o mundo é mundo existe. O detalhe aqui para mim está aqui, ó. Verso 6. Eu estou trazendo eles. Quem que estava fazendo aquilo? Deus. O próprio Deus. Deus está falando aqui para o profeta Abacuque, sou eu que estou trazendo eles. Gente mal, gente cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça, ou seja, o padrão deles é eles mesmos. O padrão deles, moral, o padrão de justiça, quem é? Eles mesmos. Eles não têm o temor de Deus, nada, né? Eles criam a sua própria justiça e promovem a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos. Nossa, o que é isso? Mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como a ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm pronto para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezo. Quem lembra do filme 300? Quem assistiu o filme 300? 300 de Esparta. Vocês lembram quando o mensageiro, ele chegou até Esparta para levar a mensagem, né? Uma boa mensagem, né? De que o rei da Babilônia estava vindo, e que ele queria, a única coisa que ele pedia, que Leônidas, no caso, né, a história espartana conta, que Leônidas, a única coisa, que ele se prostrasse, né, e reconhecesse o senhorio, né, da Babilônia. Só isso que ele queria, era só isso, né? Nada mais. Olha que proposta simples. Onde que a gente vê isso na Bíblia, irmãos? Quem que fez isso uma vez? Chegou e falou assim, para que tudo isso? Para que todo esse sofrimento? Para que toda essa angústia? Apenas se prostra e me adora, porque se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo, toda a glória dos reinos do mundo. Uau! Quem assistiu o filme 300 entende muito bem, quando o mensageiro chega, né? E aí depois ele começa com aquela conversinha, dizendo assim, não, imagina, eu só vim aqui dizer, olha, o rei mandou dizer, ar, terra e água, é só isso. Aí o Leônidas olha bem para ele e fala assim, espera aí, você entra aqui dentro da minha casa, trazendo, né? Aquilo ali já era uma técnica de intimidação muito comum, não é? Muito comum.
trazendo crânios com coroas de reis, de nações que vocês conquistaram, e você chega aqui para mim com essa conversinha, igual um irmão, um dia contando para mim, ele de uma diretor internacional, ele cuidava toda a América Latina de uma grande empresa, e ele negociava com uma empresa que era muito maior do que a dele. Olha que coisa, olha esse mundo cão, queridos, você vê onde nós estamos. Ele contando para mim um dia, eu falei, você está falando sério? Eu acredito porque ele estava contando para mim. Ele disse que ele atendia o grupo Walmart mundial, né? Era negociação assim de milhões. Aí ele contando que disse que ele ia na sala do cara lá que era o grandão, o chefão, o poderoso chefão, sabe, o Al Capone lá do negócio. Aí disse que entrava na sala do cara. Olha o que é a questão da intimidação, da técnica para impor para o outro, né? Então, como eram negociações de muita grana, o cara se impunha o máximo que quem compra, o Walmart, o grupo Walmart, no mundo, e ele negociava. Chegava lá, a mesa do cara ficava numa plataforma mais elevada, a mesa do cara, e a sua ficava de baixo, e uma cadeira mais baixa. Aí você sentava, sabe? Está parecendo eu essa semana, fui fazer o exame da habilitação, de renovar a habilitação. Aí fui nessas clínicas que eles têm aí, cheguei lá, era aquelas, sabe essas cadeirinhas do Ministério Infantil? Né? Aí o cara me pôs para sentar lá, eu me sentia, eu olhava para ele assim, eu já estava até com medo, não é? Será que eu enxergo mesmo? Leia aqui. Sabe? O negócio parece que, para intimidar. Foi o que aconteceu lá, o Leônidas, e aqui está descrevendo, né? O que o Império Babilônico ele fazia. Eles riem das cidades fortificadas. Jerusalém, meus irmãos, não sei quantos de vocês sabem, a cidade de Jerusalém tinha uma muralha gigantesca, muito forte, muito forte. Sabe o que o Império Babilônico fazia diante daquelas muralhas? Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Ou seja, não tem nada intransponível para eles, não tem nada que eles não possam passar por cima. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Queridos, hoje eu vou até aqui com vocês, só até aqui. Semana que vem eu vou continuar e na outra semana eu vou continuar. Eu gostaria de, primeiro, a parte que eu quero mais me deter com vocês, é no momento em que Abacuque, ele rasga o coração dele, onde ele coloca para fora, ele, como eu falei aqui, ele exterioriza aquilo que está dentro dele, as dúvidas, os medos, os questionamentos. Escute aqui, questionamentos. Ele coloca tudo isso para fora, ele apresenta tudo isso diante de Deus. No livro do profeta Abacuque, esse contexto aqui ele vai se dar, já havia havido a divisão do reino o reino de Israel, né, vamos dizer assim, já havia sido dividido. Vocês lembram que quando o filho do rei Salomão subiu ao trono, desculpe a expressão que eu vou usar, até desrespeitosa, mas é um idiota, né? Um menino assim, sem nenhum mínimo de condições de sabedoria, subiu ao trono, e quando ele sobe ao trono, não é? Aconteceu a tragédia que já estava anunciada, anunciada porque o próprio Deus já havia dito isso, né? O reino se dividiu, ele era uma pessoa precipitada, e quando o povo veio e falou, olha, o rei, é o seguinte, está difícil, teu pai, o rei Salomão, ele pisou, era um homem extremamente sábio, mas ele pisou demais na bola, não é? Demais, fez coisas terríveis, e aí, quando o filho dele sobe ao trono, o povo vem até ele e fala assim, olha, teu pai, ele pesou a mão demais sobre nós, a carga tributária está impossível de aguentar, a gente não está dando conta, está muito pesado. Aí, ele pega, diz que ele vai até os conselheiros que serviam ao pai dele, pessoas mais maduras, com mais idade, chega e fala assim, o povo falou isso para mim. Aí os conselheiros falam assim, olha, responde favoravelmente para o povo, fala para o povo que você vai ajudar, vai tentar resolver essa situação, dá uma palavra favorável para o povo. Sabe por quê? Porque se você der essa palavra para o povo, esse povo vai estar junto com você, esse povo vai abraçar você, e o teu reino vai se estabelecer. Joia. Ele saiu dali, disse que ele foi se consultar com quem?
com a molecada, os amigos, né, de boteco, sabe aqueles amigos que sentam na mesa, larga a mesa, meu casamento não está legal, larga ela, imagina ficar perdendo tempo, que mais tem aí, sabe esses amigos, sabe esses conselhos, e ele foi se aconselhar logo com essa turma. Quando ele foi se aconselhar, o que eles disseram? Rapaz, desce a chibata nesse povo, diz para eles, fala, aqui vocês vão ver, agora que vocês vão ver o que é ser duro, agora que vocês vão ver. Qual foi o conselho que ele ouviu? Qual? Conselho que, lógico que o conselho, preste atenção, eu nesses anos de ministério, eu percebo demais isso. As pessoas muitas vezes vêm até a mim, me procuram para pedir conselho. Escuta aqui, conselho. Mas sabe o que eu percebo? Que a grande maioria, 99% das pessoas, 99%, elas apenas querem que eu valide aquilo que elas já decidiram. Elas apenas vêm para dizer assim, concorda comigo? Você não acha que eu estou certo? Meu irmão, quando você diz, olha querido, você já olhou por esse lado? Você já pensou nisso? Você já pensou naquilo? Olha, quer ver quando é algo contrário à palavra de Deus? Porque tem coisa que é contrária à Bíblia. Tem coisa que flagrantemente é fora da vontade de Deus. E aí você por obrigação, imagina um homem de Deus, você vai aconselhar, você está vendo que aquilo é contra a vontade de Deus, o que você vai dizer? Está errado. Quando você, olha que para dizer que você está errado, para dizer para o outro que ele está errado, você tem que ter todo um jeito para dizer, todo um jeito, né? Você tem que ser quase um elefante andando em meio aos cristais, imagina se quebra os cristalzinhos, então você com todo o jeito diz assim, olha querido, não é? Entenda, não é pessoal, mas isso está fora da vontade de Deus. Sabe qual tem sido muitas vezes a minha experiência? Sabe qual tem sido? Você ganhou um desafeto, para não dizer um inimigo, por quê? Porque as pessoas, elas querem ouvir aquilo que lhes agrada, quer ouvir aquilo que lhes agrada, glória a Deus, porque o púlpito, esse lugar aqui, é um lugar muito abençoado, querido, sabe por quê? Porque existe algo, existe uma unção, existe um contexto, eu creio, espiritual, que parece que nos blinda, e daqui você proclama a palavra de Deus com toda a ousadia, daqui você tem fogo nos olhos, e uma espada sai da boca, e você fala com ousadia, você proclama a palavra de Deus sem medo, você fala assim diz o Senhor, doa a quem doer, e às vezes dói mesmo, irmãos, porque a gente não quer, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer, mas ainda bem, deixa eu te contar uma coisa, ainda bem que Deus não fala aquilo que eu quero ouvir, Deus fala aquilo que eu preciso ouvir, Deus fala, mas aquilo que eu preciso, é aquilo que você precisa, por quê? Porque infelizmente as pessoas são assim, deixa eu melhorar, nós somos assim, queremos ser validados. Aquele jovem rei sem experiência nenhuma, ouviu o que ele queria, e foi lá e transmitiu aquela mensagem, falou, é o seguinte, a partir de agora, se vocês acham que vocês sofriam, debaixo da liderança do meu pai, vocês vão ver o que é sofrimento agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, ele disse, se meu pai feriu vocês com chicote, com açoite, eu vou ferir vocês com ferrões de escorpião, se vocês acharam que o comportamento do meu pai era duro demais, eu quero dizer para vocês que o meu dedo mindinho é mais grosso do que o dorso do meu pai. O que vocês acham qual foi a reação do povo quando ouviu isso? Qual foi? O povo falou assim, o quê? What? O que você está falando, cara? Quem você pensa que você é? A partir de agora não queremos nada com você. A Bíblia conta-nos, é por isso que tem que se aprofundar nas Escrituras, tá, irmãos? E é a história da separação, da divisão do reino, não é? 10 tribos foram para um lado, 10 tribos, e 2 ficaram do outro lado, apenas 2, porque Deus havia dado uma promessa para Davi, Deus falou assim, nunca vai faltar quem se assente no trono, na casa de Davi, a lâmpada de Davi não vai se apagar, é uma promessa, e Deus quando promete algo, Deus cumpre a palavra dele, amém, povo de Deus? E aí, há uma divisão, Judá e a tribo de Benjamim fica de um lado, né?
e do outro lado, as outras 10 tribos. As outras 10 tribos, que é chamado Reino do Norte, essa se perdeu muito rápido. Se você ler a história, livro de Reis, Crônicas, você vai ver que tragédia, irmãos, que coisa terrível. Que coisa terrível, um pior do que o outro. Eu não lembro agora quantas dinastias, mudava rei. Sabe como que, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque ela mostra mesmo o quadro. Sabe como que um rei se sobrepunha ao outro, como um novo rei surgia? Ele matava o rei antecessor. Leia, está na Bíblia esse negócio, irmãos, está na Bíblia, está na Bíblia. Matava o outro, matava todo mundo da família do cara, porque é assim que se procede. É assim, tanto que quando Davi sobe ao trono, qual que era o medo? O medo da casa de Saul, que Davi exterminasse todo mundo da casa de Saul, porque essa era a prática. Só que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez o oposto, ele manda trazer Mefibosete era neto de Saul, ele era herdeiro do trono, era herdeiro. Davi fala: meu filho, você vai comer na minha mesa, você vai ficar aqui comigo, aleluia. Deus é bom? Aleluia, que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Mas se você pegar o reino do norte, a casa de Israel, que depois vão se tornar nos samaritanos, lá na frente, depois do exílio, quando eles voltam, é um povo todo misturado, a coisa bagunçou. Então esse povo se perdeu logo, foi levado ao cativeiro antes. Só que a casa de Judá, ou seja, Jerusalém, ainda não. Abacuque, ele era um profeta que estava nesse contexto. Só que ele percebeu uma coisa, ele notou que a coisa tinha descambado. O rei Josias, que foi um rei que viveu no período ali do profeta Abacuque, ele foi um santo homem de Deus, foi um homem que fez aquilo que agradava a Deus, ele era fruto de uma profecia, e aí ele sobe ao trono, e ele foi um rei que ele promoveu reformas, ele extinguiu a idolatria, ele tirou aquilo, só que ele morreu, e aí, o que aconteceu? A coisa começou a degringolar, em pouco tempo, irmãos, a coisa começou a desandar. Nossa, o povo começou a se corromper, né? Começa com um pouquinho, presta atenção, isso para mim e para você, eu creio que é um alerta de Deus. Cuidado com as pequenas concessões. Eu vou lembrar você de um ditado popular: onde passa boi, passa boiada. Onde passa boi, passa boiada. E me vem, e eu não posso me furtar de falar uma verdade. Cuidado com aquilo que os seus olhos veem. Sabe, eu tenho assistido algumas séries da Netflix, tenho assistido um filme ou outro, mas não está fácil não, viu, irmãos? Não está fácil. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. É um alerta de Deus, amém, povo de Deus? Vou repetir, é um alerta. Talvez você diz: pastor, não tem nada a ver comigo, eu nem perco tempo com esse negócio. Não tem problema, que bom. Agora, se você é aquela pessoa que de repente, eu gosto de assistir uma série, uma coisa ou outra, muito cuidado. É muito difícil a gente achar algo, você conseguir consumir algo que não esteja corrompido, irmãos. Essa semana mesmo, essa ou na passada, tem uma série, já vou fazer propaganda, é de uma senhora, é uma série verídica, período pós-escravatura dos Estados Unidos, não é? Logo quando houve a abolição lá nos Estados Unidos, uma mulher chamada Madame C.D. Walker, vocês já ouviram falar? Não sei quem assistiu essa série, uma série bem curta, uns 5, 6 capítulos apenas, é uma história verídica, mulher negra, pós-escravatura, era lavadeira, e a mulher era uma empreendedora nata, uma gigante, e essa mulher, ela descobre um nicho de mercado, que era vender, uma outra mulher, vou dar o spoiler para vocês, mas não vou contar tudo não, a outra mulher vendeu para ela, a outra fez até por caridade, um produto para cabelo, ela tinha problemas de alopécia, buracos assim, e a outra cuidou dela e tal, e ela viu naquele negócio uma oportunidade tremenda, tentou fazer um acordo com a mulher, de ser vendedora da mulher, a mulher menosprezou ela e tal. Resumindo a ópera, ela começou o próprio negócio, ela se tornou a primeira mulher milionária do mundo, é verdade, negócio tipo Avon, sabe, que coloca as vendedoras, tipo Natura, assim, ela foi uma das precursoras desse negócio, Madame C.D. Walker, num tempo
onde mulher não podia fazer nada, não podia votar, não podia nada, mulher e negra. É uma história tremenda. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. É uma história linda, mas uma hora ou outra passa alguma coisa suja. Uma cena assim que você fala, ai meu Deus, para quê? Tem que ficar pulando. Você vê como está difícil, não é? É muito difícil você consumir. Mas eu tô contando e falando isso aí porque me vem como um alerta do Senhor para dizer para você, cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. A Bíblia diz que o meu olho, o seu olho, os nossos olhos são janela da nossa alma. Então cuidado para onde a sua janela está aberta. Amém, povo de Deus? Diga comigo, eu vou guardar os meus olhos. Em nome de Jesus. Querido, volta aqui comigo. O profeta Abacuque, ele está nesse contexto pré-exílio. O rei Josias havia morrido, começa a haver uma corrupção. E aí, no verso 1, o que Deus faz? Deus mostra para ele, Deus revela para ele o que estava por vir. Deus mostra para ele o que ia acontecer. E quando Deus mostra para Abacuque o que ia acontecer, esse homem desespera. Ele transtorna. Esse homem, ele entra em crise. Por quê, querido? Por quê? Eterno dilema. Como pode um Deus bom? Como pode um Deus justo? Como pode um Deus todo-poderoso permitir que coisas assim nos aconteçam? Vamos aprender com o profeta Abacuque. O que Abacuque faz diante dessa crise que ele está vivendo, pessoal? Porque isso não tinha acontecido ainda. Eles ainda não tinham sido levados para o cativeiro. A tragédia era anunciada, mas ainda não havia se estabelecido. Como que ele faz? A palavra que eu quero trazer para você, a partir desse contexto hoje, ele leva para Deus. Abacuque, ele vai para Deus, ele rasga o coração dele para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei para quem você anda rasgando teu coração. Teu casamento está com problema, tá? Você está passando por dificuldade matrimonial, às vezes acontece, a gente começa a viver momentos de crise. Sabe o que eu já vi? Sabe o que eu já vi acontecer? Já tive que lidar com situações assim, que começa a ter uma crise no casamento. O que o cara faz? Ele vai conversar com a amiga do escritório. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Tragédia anunciada. Daqui a pouco está criando um vínculo, um nível de intimidade que não pode ter. Não pode, mas começa. Você está tendo problema no trabalho? Mesma coisa, começa a falar para o amigo de trabalho. Tem uma pessoa que era da nossa comunidade, hoje não está mais aqui, que começou a fazer isso. Ignorância, desculpa, mas é falta de conhecimento. Começou a reclamar do patrão, do dono da empresa. Tinha um cargo de chefia, tá? E falava para todo, conversava com uma, conversava com outra. Foi uma consultoria na empresa. E aí começaram a cruzar as informações. O que aconteceu? Descobriram que ela estava fazendo isso. Sumariamente demitida. Sumariamente demitida. Por quê? Não faz isso não. Tem alguma coisa que está pegando, que está desafiando você, alguma coisa que é difícil? Tem algum cenário, algum contexto que diante dos teus olhos você fala assim, meu Deus, que coisa. Eu quero te dar uma palavra de conselho aqui. Leva isso para Deus. Rasga o teu coração na presença de Deus. O profeta, ele foi autêntico diante de Deus. Ele chega e apresenta diante de Deus. Ele fala assim, espera aí, eu estou gritando, eu estou clamando, eu estou pedindo. Até quando? Parece que o Senhor não vai me dar ouvidos. Até quando? Até quando eu vou clamar por socorro e parece que o Senhor não está me ouvindo? É assim que você está se sentindo? É assim que você se vê, se percebe? Abre o teu coração para Deus. Coloca para fora, querido, não tem problema não. Estou quebrando essa mística da religião, que a gente não pode, que você não pode ser sincero, abrir o coração. Não, rasga o teu coração para Jesus. Conta para Jesus, como diz a canção, onde é a tua dor. Fala para Ele, fala assim, eu não estou entendendo, meu Deus. Eu não estou conseguindo entender, como assim? Como Asaf, que chega para Deus e fala, o que é isso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso faz parte de um processo que Deus vai fazer na tua vida. Um processo para te levar. Escute, para eu encerrar. Isso faz parte de um processo de onde Deus quer te levar. Domingo passado eu falei aqui sobre força de vontade. Domingo passado eu falei sobre ter atitude.
se levantar, encarar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não começou muito bem, mas a vontade de Deus, como o pastor Luiz trouxe a palavra para nós a partir de Jeremias, os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Deus quer nos dar um fim de bênção. Essa é a vontade de Deus. Mas o contexto, o cenário é todo complicado, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque Deus está dizendo para você, olha para frente, olha para o final, olha para a linha de chegada. Olha para a linha de chegada. Aqui é o começo, irmãos. Aqui é o começo. Começo na jornada do Abacuque. Você vai ver, até o capítulo 3 a gente vai descobrir umas coisas aqui, você vai falar assim, uau, como ele cresceu, como ele rompeu, como ele amadureceu. Eu creio que o Senhor vai fazer a mesma coisa por mim, por você. Fique de pé, eu quero orar, mas preciso te dizer isso. Abra o seu coração, abra o teu coração, conta para Jesus, qual é a tua dor, conta para Ele, conta para Jesus quais são os teus medos, quais são as tuas dúvidas, apresenta diante dEle a tua causa, não tem problema, querido, não tem problema. Muitas vezes a gente tem uma resistência, né, de apresentar diante dEle as nossas causas, apresentar diante dEle, não tem problema, apresente diante dEle, rasgue o seu coração, convido você, feche os seus olhos, você que está nos acompanhando, se você puder, faça isso também. Eu não sei como está você nesse tempo, eu não sei qual tem sido o teu grande desafio, se às vezes você olha, né? Eu mesmo essa semana tive um momento muito de uma luta interior. Eu confesso para vocês, quando começou aquele papo que falou que ia fechar tudo de novo, né? Quem conversou comigo na segunda-feira a pastora mesmo, falou assim, meu Deus homem, o que você tem? É porque eu falei assim, não pode, esse povo está doido, na minha concepção, eu doido, mas no fundo, eu estava de coração, escute, eu estava bravo com Deus, eu estava dizendo assim, o senhor está vendo o que está acontecendo? O senhor está conseguindo perceber? Eu falei com algumas pessoas, né? No fundo, dentro de mim eu estava dizendo assim, não, o senhor está vendo o que está acontecendo? Se isso acontecer de novo, é uma tragédia, imagina só, tranca tudo, fecha tudo de novo, acabou irmãos, acabou, quem se manteve e tentou se equilibrar nesse período, se fecha de novo, lascou. Ó a igreja, a luta que tem sido, para a gente trazer gente de volta para o templo, a cultuar, ainda que seja assim, 15 metros de distância um do outro, usando mais, não vem, tem 1 milhão de argumentos de desculpa. Eu fiquei na minha mente, eu falava assim, não Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo? Mas no fundo, isso que sustenta a gente é pensar e falar assim, Deus está no controle desse negócio. Eu não entendo, eu não sei onde Deus vai nos levar, eu não sei onde Deus quer te levar, mas eu sei que os pensamentos dele ao meu respeito, ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa mal de mim e você. O sofrimento, a aflição não demonstra injustiça da parte de Deus, pelo contrário, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Logicamente, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para acabar com essa pandemia, como o pastor Luiz disse para a gente. A nossa expectativa até era dizendo assim, amanhã acaba esse negócio. Mas me parece, tem ficado claro nesse tempo que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida a partir de tudo isso. O que eu e você vamos fazer? Diante de tudo que está acontecendo, abra o teu coração para Deus, abra o teu coração, vá para Ele, vamos até a Ele, vamos até a presença dEle, vamos rasgar os nossos corações diante do Senhor, vamos dizer, Deus, eu não entendo, eu não consigo entender o que está acontecendo de fato, eu não consigo entender por quê, eu não consigo, e essa é a minha luta, essa é a luta do meu irmão, essa é a luta dessa pessoa que nos acompanha. A gente não consegue entender, porque nós somos limitados, ó Deus, mas nos ajuda, Espírito Santo, assim como Abacuque trilhou uma jornada, assim como Abacuque, ele avançou nesse processo, ó Deus,
O Senhor se revelou a ele, o Senhor se manifestou a ele, mostrando a tua vontade, mostrando que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. A minha oração por mim, a minha oração pelo meu irmão, a minha oração por essa pessoa que nos acompanha, é essa também. Ah, Deus, ajuda-nos a te enxergar, ajuda-nos a olharmos para ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos paralisados, como eu falei aqui domingo passado. Ajuda-nos a prosseguir, a avançar, meu Pai. Que nós possamos, a despeito do que quer que seja, a despeito da iminência do pior, mas que nós possamos, ó Deus, estar firmes, que nós possamos estar cheios da Tua presença, que nós possamos estar posicionados, como falei aqui domingo passado, estar em posição, porque, ó Deus, o Senhor está conosco em meio a tudo isso, o Senhor está comigo, o Senhor está com esse meu irmão, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que não nos abandona, o Senhor é aquele que nos sustenta em meio ao vale, ainda que seja um vale de sombra e de morte. A Tua palavra nos diz que a Tua vara e o Teu cajado nos confortam, e que o Senhor está conosco, aleluia. Senhor, que essa verdade seja revelada a cada um de nós aqui, que as nossas mentes e corações sejam marcados nesse dia por essa verdade. O Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim, e ainda que eu não entenda todas as coisas, ainda que eu não tenha todas as respostas, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da salvação do Teu povo, Senhor. Que, ó Deus, tudo isso nesse tempo, tudo, Pai, tem coisas que não tem nada a ver com esse contexto de pandemia, não tem, são outras questões, mas independente do que quer que seja, que no final, tudo contribua, tudo colabore para o bem daquele que Te ama, que isso nos leve a Te amar mais, que isso nos leve a confiar mais, que isso nos leve a nos entregar mais, que isso nos leve a depender mais, que isso nos leve, Senhor, a esperar mais em Ti, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, esta pessoa que entrou aqui, assolada por todos os lados, como essa tempestade que falaram essa semana, ciclone bomba, uma coisa que acontece do nada, causando destruição. Quem sabe essa pessoa tem provado isso na vida dela, um ciclone bomba, parece que do nada, assim igual Jó, estava tudo bem, vivendo bem, dormindo bem, acordando bem, comendo bem, trabalhando bem, a família bem, e de repente, do nada, uma tragédia se estabeleceu na vida dele. Quem sabe essa pessoa que está aqui, ou quem sabe essa pessoa que nos acompanha, diga: sou eu, eu sei, meu Deus, que ainda que nós não entendamos e não tenhamos todas as respostas nesse momento, mas assim como Jó, eu oro para que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste na vida dessa pessoa, que assim como Jó, esta pessoa seja levada a este lugar, que ela seja levada, Senhor, a terminar, porque Jó, ele termina muito melhor, não é porque ele recebeu mais do que o dobro de tudo que ele tinha, não, ele termina muito melhor, porque ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, a partir de agora, eu te conheço de verdade, os meus olhos te veem, aleluia. Deus, eu oro para que esta pessoa, ela possa conhecer o Senhor intimamente, que tudo que ela enfrenta, tudo que ela passou e tem passado, ou vier passar, que isso contribua para o bem dela, e o principal é, que ela possa se achegar a Ti mais e mais, que ela possa confiar mais e mais no Senhor. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, eu peço provisão do Senhor. Deus, se alguém está precisando de uma provisão, de um milagre, Tu és o Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão. Entra com a provisão nas nossas vidas, entra com o milagre, ó Deus, milagre da provisão na casa do Teu Filho, ó Deus. Opera essa pessoa, meu Pai, que está atormentada, em desespero, não sabe o que fazer,
Oh, Espírito Santo, visita, alcança ela, toca ela agora, Espírito Santo. Socorre ela em meio a essa aflição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor. Abençoa o lar, abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa, meu Pai, abençoa o trabalho, abençoa as obras das mãos do teu povo. No poderoso nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Só um segundinho, coloca a mão no teu coração. Faça uma breve oração comigo, diga: Senhor, ainda que eu não entenda os teus caminhos, ainda que às vezes eu não veja sentido, às vezes me sinta esquecido, abandonado, até mesmo injustiçado, mas hoje aqui eu quero te rasgar o meu coração. Eu quero abrir o meu coração. Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a esperar mais em Ti. Me ajuda a aprender logo. Se há alguma lição em tudo o que tem acontecido no mundo, mas na minha vida, me ajuda, Senhor, a aprender de Ti, que é manso e humilde, porque aí eu vou ter paz e descanso para minha alma. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aplaude o Senhor bem forte. Graças a Deus.